Olá, meu nome é Lívia Rubach e eu estou aqui para contar um pouco da minha trajetória dentro da computação. Bom, eu tenho graduação em Ciências da Computação pela UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou mineira, né? Eu me formei lá. Após a graduação, eu me mudei para o Rio e fiz mestrado e doutorado na PUC-Rio. Durante o doutorado eu saí do Brasil para continuar minha pesquisa fora, em um grupo na Itália, e retornando ao Brasil, após o doutorado eu fiz um pós-doc na UFRJ. Hoje eu sou professora do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal Rural do Rio, né, campus de Seropédica, e além de dar aulas eu sou também pesquisadora. Então, eu atuo na pesquisa em colaboração com outros pesquisadores de outras instituições, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. O meu interesse na computação surgiu na adolescência, então eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico em informática em uma escola pública federal em Juiz de Fora, e foi meu primeiro contato. Eu tinha alguma facilidade com matemática. Meu pai era professor, então a gente sempre treinava em casa. A gente tinha alguma facilidade, o que foi já a gente já ultrapassou essa barreira em casa. Então, meu primeiro contato foi no curso técnico. Quando eu finalizei o curso técnico, eu escolhi fazer a graduação em Ciência da Computação. Hoje, eu trabalho na pesquisa em várias áreas de pesquisa. Então, em algumas áreas mais clássicas, como mineração de trajetórias, então a gente coleta pontos geolocalizados, por exemplo, de turistas. A gente tem os pontos com latitude e longitude, a gente consegue construir trajetórias, fazer análises, extrair padrões, fazer recomendações de trajetórias. Uma outra área de pesquisa que eu venho atuado mais recentemente é dentro da computação social, né? O que é computação social? É uma área da computação que busca investigar métodos para lidar com os impactos sociais da computação, né? Então, a gente lida com propagação de fake news, de discurso de ódio, vieses no aprendizado de máquina. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho trabalhado em um projeto em que a gente cria como se fosse um robô para conseguir identificar automaticamente fake news nas redes sociais. Então, o que a gente faz basicamente, a gente alimenta um modelo estatístico que vai aprender a partir de uma série de tweets, né, retirados do Twitter, a reconhecer padrões linguísticos e outros tipos de padrões e identificar se um texto contém fake news ou discurso de ódio. A gente vai construindo como se fosse um grande gabarito para esse robô, para esse modelo aprender. A partir desse gabarito, ele vai conseguir reconhecer novos textos que ele não conhece e dizer se tem ou não fake news, discurso de ódio. Bom, falando um pouco agora sobre os desafios que eu enfrentei durante em momentos da minha carreira. O primeiro desafio foi o desafio de cursar uma universidade, o desafio mesmo financeiro. Então, eu tive a oportunidade de cursar uma universidade pública, né? Então, eu sempre fiz parte dos programas, das políticas públicas do governo brasileiro. Então, eu fiz o curso técnico, fiz a graduação, fiz mestrado, fiz o doutorado, fiz o doutorado sanduíche fora do Brasil com o programa do governo, Ciências Sem Fronteiras. Então, E hoje eu tenho o prazer de ser professora em uma universidade pública, então eu consigo retornar para a sociedade tudo que o governo investiu em mim. Um outro desafio, principalmente no início, para a minha carreira, foi o idioma inglês. E quando eu comecei o mestrado, o meu inglês ainda era muito básico, mas eu já tinha que ler muitos textos em inglês, porque os materiais, as referências principais na computação são em inglês. Então, foi um grande desafio, mas também para mim foi a oportunidade de lidar com a questão e aprender inglês. Aí, quando eu cheguei no doutorado, eu já estava
o inglês já estava mais avançado e hoje não é um problema para mim. Agora, último desafio que eu posso falar é sobre alguns períodos que eu passei no mercado de trabalho, mas não só no mercado de trabalho, em ambientes em que eu era a única menina. Então, eu trabalhei em algumas empresas, em alguns momentos que eu era a única menina programadora da equipe, né? Então, algumas vezes eu ouvia comentários que não eram apropriados para o ambiente de trabalho, ou piadas, insinuações machistas, mas a gente tem visto que hoje o cenário está melhorando, mas a gente ainda tem bastante que avançar. Bom, agora eu vou deixar um recado para as meninas do Colégio Estadual Baldômero Barbará, em Barra Mansa. Meninas, as ciências exatas precisam de mais meninas, precisam de vocês. A gente precisa enfrentar a crise de diversidade na tecnologia, na computação. Existe um mito de que a matemática, a computação, as ciências exatas, em geral é coisa de meninos, mas não é verdade. Às vezes a indústria de jogos parece focar em meninos, dando a impressão de que as ciências exatas não são para meninos, mas isso não é verdade. Para aprender matemática, por exemplo, a gente precisa de prática e de exercitar. Então, é como se o cérebro que aprende a matemática fosse um músculo e que precisasse de treino constante, né? E hoje, por exemplo, eu trabalho com muitas professoras, pesquisadoras e programadoras mulheres, mas a gente precisa de mais ainda. Então, a gente tem que construir um cenário mais diverso na tecnologia e a gente precisa de vocês. Um abraço.